Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo desse sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. O Flamengo não vai a campo nesse final de semana, né? Mas vamos falar aí um pouquinho do planejamento do mais querido para a próxima rodada, que é contra o Boa Vista, no Maracanã, tá? Cada vez mais próximo aí do clássico contra o Fluminense, né? Que é o que está movendo mesmo o coração do torcedor rubro-negro. Mas hoje nesse vídeo falaremos também da oficialização da saída do Juan, né, que a gente já tinha até comentado aí em alguns vídeos nossos no decorrer desses dias, agora é oficial. Falaremos também de um empréstimo envolvendo o garoto da base. Situação de Léo Ortiz, tá? Que temos que atualizar aí vocês, apesar de não ter tantas novidades, mas é sempre bom a gente dar uma atualizada, uma passada sobre em que momento, né, em que pé que anda essa negociação e, por fim, o planejamento do rubro-negro para a próxima rodada do Campeonato Carioca, beleza? Antes, deixa o like, compartilhe esse vídeo também com o máximo de rubro-negros para que tenhamos um alcance ainda maior. E vamos falar de Flamengo, né? De notícia, que é para isso que vocês clicaram neste vídeo aqui, para ficarem bem informados sobre Flamengo. E bom, já na manhãzinha desse sábado, o rubro-negro oficializou a saída do Juan, que agora vai assumir um cargo de auxiliar, uma espécie de auxiliar direto do Dorival Júnior lá na CBF, né? Então o Juan se despede do cargo de gerente técnico do Flamengo, ele que inclusive teve uma passagem bem conturbada, né, digamos assim, bastante cobrada por torcedores, questionada também nessa passagem pós-campo, né, pós-aposentadoria, porque ele como jogador gravou o nome na história do Flamengo, né? Foi um zagueiro importantíssimo, é um zagueiro histórico, é um dos ídolos do Flamengo, mas como gerente técnico do Flamengo, realmente tinham alguns questionamentos por parte de torcedores em relação ao trabalho do Juan. De qualquer forma, desejamos aí muito sucesso para ele nessa próxima etapa da carreira, né? Nesse grandíssimo desafio, agora na CBF, com a seleção brasileira, vai reencontrar o Dorival, nesse que também é o maior desafio da carreira do Dorival, então espero que dê certo. E eu trouxe aqui até a aspa do Flamengo, se despedindo do gerente e oficializando a saída do Juan. Aspas. Atual gerente técnico do Clube de Regatas do Flamengo, Juan aceitou o convite para integrar a seleção brasileira. O Flamengo fica lisonjeado com o reconhecimento do excelente profissional, multicampeão pelo clube, e deseja sucesso no seu próximo desafio. Como gerente técnico, Juan conquistou 10 títulos pelo mais querido. Foi Copa Libertadores da América 2019 e 20, Campeonato Brasileiro Libertadores 19 e 22, o Brasileiro 19 e 20, Copa do Brasil 2022, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2021, Campeonato Carioca 2021. Então esse é o currículo do Juan como gerente de futebol do Flamengo e agora assume um cargo aí ele vai fazer uma espécie de relação entre a comissão técnica, os analistas de dados, também vai ser responsável aí pelo planejamento de viagens, controle de visitas durante os treinos, enfim, vai exercer algumas funções que são diretas aí ligadas à comissão técnica de Dorival Júnior na CBF. Bom, pulando aí já para o planejamento do Flamengo, né? O Flamengo, como eu disse, que não vai a campo nesse final de semana no Campeonato Carioca, assumiu a liderança com a vitória por 3-0 sobre o Bangu, né? Então é o novo líder do estadual, mas não vai a campo nesse final de semana e vai só na terça-feira, dia 20 de fevereiro, para encarar o Boa Vista no Maracanã. Beleza? E aí o Flamengo, como jogou na quinta-feira, venceu o Bangu. Na sexta, os jogadores receberam mais uma folga, né? Puderam descansar aí junto da sua família, etc. Retornar ao Rio de Janeiro, quem fosse ficar no Rio de Janeiro. E se reapresentaram hoje, nesse sábado, dia 17, para iniciar essa preparação de 3 dias para encarar o Boa Vista. E aí, o Tite recebeu alguns reforços para as atividades, já para essa reapresentação do elenco no Ninho neste sábado, né? Tem o De La Cruz, que regressa aí às atividades, o Eric Pulgar também, que estava suspenso, né? Cumpriu aí a suspensão de 3º cartão, e Matias Vinha, que estava na Europa, voltou ao Brasil na sexta-feira, ele que foi pai agora nessa semana, então ele estava fora do Brasil justamente para o nascimento da sua filha, regressou ao Brasil, já se reapresentou e a expectativa, né, de acordo com o planejamento do Flamengo, é que a estreia de Matias Vinha ocorra justamente contra o Boa Vista na terça-feira. A gente ainda não sabe se ele vai iniciar como titular, né, é um jogador que vem de lesão, eu sempre lembro isso para vocês, ou se ele vai entrar no decorrer da partida. Ainda é o primeiro dia de treinamentos do Tite, o Tite vai clareando essa ideia aí do elenco do time titular
no decorrer dos dias, né? O Flamengo tem 3 dias de preparação, mas a expectativa, pelo menos dentro do planejamento do Flamengo, é que Matias Vinha já estreie no próximo jogo, beleza? Na terça-feira, dia 20. Bom, falaremos agora de um assunto que cansa o torcedor, mas ao mesmo tempo desperta curiosidade, né? Porque enquanto há possibilidade, há expectativa e o torcedor quer logo saber de em que pé que anda Léo Ortiz, se ele vai se tornar jogador do Flamengo. Em vários momentos foi dada uma negociação como praticamente certa, restando só os ajustes mesmo financeiros e tal. Em outros momentos ele ficou extremamente distante. E agora, só para atualizar vocês, assim, não tem nada tão de novo nessa negociação. Permanece como uma negociação difícil, permanece travada. Agora tem até umas complicações a mais, né, uns obstáculos a mais nesse caminho, porque o Bragantino teve que fazer a sua inscrição de jogadores na pré-Libertadores até sexta-feira, até ontem, dia 16, colocou o Léo Ortiz, que tem sido, inclusive, peça fundamental nesse início de temporada, né? O Léo Ortiz, ele, inclusive, iniciou a temporada de uma forma até goleadora, tem marcado seus gols no Bragantino. O próprio Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino, disse que não existe uma possibilidade, um desenho de time na cabeça dele sem a presença do Léo Ortiz. Então, assim, é um técnico que já deixou claro abertamente, publicamente, que vai bater o pé pela permanência do jogador, porque é uma peça-chave fundamental dentro da sua formação de equipe, né? E aí, o Léo Ortiz está inscrito também na pré-Libertadores. O Bragantino, que inclusive faz a sua estreia na pré-Libertadores contra o Águilas Douradas, que é da Colômbia, no mesmo dia que o Flamengo enfrenta o Boa Vista, na terça-feira, dia 20. Então, Léo Ortiz deve estar presente entre os titulares, mas também é importante deixar claro que caso Flamengo e Léo Ortiz cheguem a um acordo, né? Flamengo e Léo Ortiz não, porque eles já chegaram a um acordo há um bom tempo, mas Flamengo e Bragantino cheguem, enfim, a um denominador comum para a negociação do atleta, ele ainda pode ser inscrito na fase de grupos do Flamengo, tá? Não tem problema ele ter sido inscrito na pré com o Bragantino, isso não impediria de estar entre os relacionados do Flamengo para a disputa da fase de grupos da Libertadores, porque o Flamengo se classificou de forma direta. Então, isso não seria um impeditivo na negociação. Mas a negociação permanece travada, permanece com embrólios financeiros. O Bragantino não abre mão de 8,5 a 9 milhões de euros, né? E entende, na verdade, que já baixou a pedida, porque começou com 12 milhões, baixou para 10, agora chegou aí entre os 8,5 e 9 milhões de euros. Então, o Bragantino entende que fez a sua parte para que essa negociação ocorra e o Flamengo tenta trabalhar no cansaço, vencer pelo cansaço mesmo. O Flamengo se mantém ali, não deve sair dessa negociação enquanto o Bragantino não sair também, e vai ali na expectativa, de pouquinho em pouquinho, comendo pelas beiradas, tentando, quem sabe, convencer o Bragantino a baixar um pouco mais essa pedida, né? Também não é um valor que o Flamengo cogite chegar, até porque já teria chegado se tivesse dentro do seu planejamento, né? Só se talvez ali chegando aos 45 do segundo tempo, realmente o Flamengo não tenha plano B, não tenha plano C, como aparenta não ter mesmo, e decida que vale a pena subir este preço. Mas a princípio, enquanto houver espaço para negociação, enquanto houver tempo na janela de transferências, o Flamengo também não vai acelerar esse processo. Então, tudo travado, tudo da mesma forma. O jogador, o Léo Ortiz, está inscrito na pré-Libertadores, então a galera que tem acompanhado esse início do Léo Ortiz, no dia 20 ele vai a campo para jogar mais uma vez e ficaremos aqui aguardando qualquer movimentação ou novidade positiva ou negativa nesse sentido, né? O que importa agora é avançar, sabe-se lá como. Mas o torcedor já perdeu a paciência há um tempo, né? Agora já está perdendo o que já tinha perdido ainda. E bom, por fim, para encerrarmos o vídeo de hoje, o Flamengo emprestou o Thiaguinho ao 13, né? O Flamengo negou aí algumas propostas da Europa pelo jogador, mas decidiu que o destino do Thiaguinho será no 13 da Paraíba e esse empréstimo terá vigor por 3 meses, então vai até o dia 30 de maio. O Thiaguinho, que tem 22 anos, ele vai disputar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano pelo 13, que inclusive o 13 não tem feito uma boa campanha, não começou bem esse início da temporada, esse Campeonato Paraibano, não se iniciou bem, mas o Thiaguinho, para ganhar rodagem, foi emprestado ao 13, permanecerá por lá até o dia 30 de maio, né? Não teve espaço no Flamengo nesse primeiro momento, e inclusive se apresenta amanhã já ao novo clube, para iniciar essa sua nova trajetória, que, como eu já disse, vai até o dia 30 de maio, tá? Então, o acordo foi selado, essa notícia foi divulgada em primeira mão pelo Globo Esporte
e depois confirmamos a notícia. Então é isso. Thiaguinho agora é novo jogador do 13 até o finalzinho de maio. Vai disputar 3 competições pelo novo clube, pelo Clube Paraibano. Bom, amanhã, 7 horas da manhã, Jonas Stelma, como vocês já estão mais do que acostumados. 11 horas da manhã, aquela livezinha gostosa para vocês acompanharem a gente ali naquele início de almoço, né? A galera que está se movendo, se preparando para almoçar. 7 horas da noite, eu volto aqui desse mesmo jeitinho para encerrar o dia com tudo que vocês precisam de saber de Flamengo. Então, fica aqui com a gente que vocês sabem que aqui é Flamengo a todo momento, né?